Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Mero, como eu costumo brincar, aqui quando eu cheguei o pessoal que virou para mim falou que eu não podia me referir ao tempo. Então não podia falar bom dia, não podia falar boa tarde em nenhum momento. Então para abrir eu fiz ao contrário. Eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E aí vim com boa madrugada também, porque eu costumo correr umas 5 e pouco da manhã, meio na madrugada, e ouço podcast essa hora. Então acho que tem público. Tá né? valendo também. Acho que tem público. Hoje estamos aqui com o Homero Batista, desembargador federal do trabalho, tem uma carreira na magistratura longa, professor da Faculdade de Direito aqui de São Francisco, autor de várias obras aqui. Estou com duas aqui quentinhas, ó, vou até virar para essa câmera aqui, duas super obras aqui que estão ficando aqup para a biblioteca da ASP, então tenho que fazer o jabá porque está sendo doada aqui para a nossa biblioteca. Parabéns aqui pela obra. Seja bem-vindo, Homero. Obrigado. Eu queria dizer, dá honra de estar aqui presente. Eu passo aqui em frente, a gente está gravando aqui na Álvares Penteado, eu passo aqui em frente há uns 35 anos. Eu rendo as maiores homenagens à associação. Sou da época em que havia o recorte das publicações, eu falava como eles conseguem fazer aquilo. O tempo mudou, o mundo eletrônico, e vocês continuam na vanguarda. Eu tenho muito orgulho de ter participado de várias atividades. Para mim, hoje é um dia muito especial de estar aqui. Nossa, para a gente também é uma honra aqui estar com a sua presença. Eu sou um advogado da área civil, empresarial, e acabo transitando um pouco nesse meio. Eu acho que eu ia usar a palavra preconceito, mas não acho que é preconceito. Eu acho que o mais certo é uma incompreensão. Por que você acha que existe uma incompreensão com o direito do trabalho? Excelente pergunta, excelente forma de começar. Incompreensão é uma palavra muito boa. Falta de comunicação. Eu tenho algumas pistas dessa incompreensão, Léo, que não é nada fácil. As nossas peculiaridades exigem cautela nas análises, análises precipitadas são sempre muito perigosas. Vamos lembrar que nós viemos da área do direito civil, né? Nós somos diretamente tributários do Código Civil, e o que acontece? O Código Civil não dava conta de disciplinar as relações que a gente chama de assimétricas, as relações com muito desnível. Chega uma hora que a legislação, o direito romano, o direito civil, já não conseguem mais fazer um equilíbrio de um contrato essencialmente desequilibrado. Eu gosto de citar alguns exemplos que eu aprendi com alguns professores, como as relações de locação, as relações ambientais, as relações de consumo. Essas relações, elas são assimétricas, o senhorio em relação ao inquilino, o consumidor em relação ao fornecedor. Então, elas exigiram leis especiais, como você bem conhece, e a pletora de salvaguardas, de distribuição dinâmica de ônus da prova. Só que o direito do trabalho é como se ele fosse um degrau a mais, uma dimensão maior de assimetria, a vulnerabilidade, as dificuldades da vida. E lembro que a vulnerabilidade não é só dos empregados mais humildes e dos empregados de menores faixas salariais, a vulnerabilidade é de todos nós. Claro. Há uma frase muito interessante que me marcou profundamente, de que não há conhecimento no mundo que não possa ficar obsoleto em 24 horas. Agora, então... Mais ainda, né? Você se acha o rei ali daquele domínio, daquela esfera, e o seu conhecimento se torna desnecessário e você se sente vulnerável. Ninguém deseja isso, mas você sabe que altos empregados também são prejudicados e são cortados e precisam de um amparo. Mas voltando à essência da sua pergunta, nós temos um grau de assimetria. Que eu falo assim, o segmento trabalhista, o direito do trabalho, ele nasce em resposta a um grau de assimetria maior, quer nós queiramos, quer não. Isso gera subprodutos como ter necessidade de um ramo processual específico, do qual eu me orgulho muito. Eu sei que ele também é criticado, algumas pessoas acham até que já desapareceu. Eu já conheço textos de pessoas que eu respeito, que já propõem que ele virou apenas um rito, e eu discordo. Ele tem autonomia dogmática, ele tem afirmação científica própria, ele tem princípios e segmentos próprios. Então, subproduto do processo, subproduto do segmento do judiciário, que é a que você se refere, a nossa querida Justiça do Trabalho, para a qual eu dedico 35 anos da minha vida. E essa resposta, ela tem mais ou menos uns 100 anos, se a gente imaginar
o Código Civil de 16, a CLT de 43. E nós não temos muitas outras alternativas, outras respostas. Dizer que o trabalho, que o capital e o trabalho estão em pé de igualdade é uma afirmação sem base científica. É muito difícil você sustentar isso em qualquer circunstância. Bom, dito isso, para eu concluir a resposta, essa assimetria gera incompreensão. Uhum. Porque sempre vai haver alguém dizendo que tratou bem o empregado e não compreende por que o direito não permitia aquela liberdade contratual, e sempre vai haver um empregado que se considerará desguarnecido, desprotegido, vulnerável e alheio à proteção do direito. O grau de proteção dentro dessa assimetria, a calibragem exata, que é a chave para a compreensão da sua Sim. resposta, que a gente ouve falar que alguns países dão uma calibragem maior, outros dão uma calibragem menor. Eu digo ouve falar porque a maioria das notícias chega atravessada. Quando você vai à origem, não era bem aquilo que fala, lá eles fazem como eles quiserem. Não existe fazer como eles quiserem. Mesmo nas pátrias do liberalismo, a calibragem se faz necessária. Então, há uma incompreensão por se desgarrar da liberdade contratual, do seu domínio, dos domínios empresariais e do direito empresarial, do direito civil, e se procurar ali um reequilíbrio. Uhum. O equilíbrio nunca vai ser alcançado, assim, seria uma utopia. Mas, para terminar, isso é uma figura de linguagem que eu uso até em sala de aula. Se tiver a 90 graus o desnível, nós estamos numa questão de subserviência, de servidão. Se tiver a 0 grau, nós estamos em condição de total equilíbrio. Então, se a gente conseguir um 45 graus, seria perfeito, né? Se a gente conseguir um... É isso. Aí eu acho que a acusação que nos faz é que a gente está mais para uns 60, para uns 70 graus, outros gostariam que fosse uma relação de 20 graus, e eu estou à procura dos 45 graus, vamos dizer assim. Chegar nesse acho equilíbrio. Que é sinal de inteligência a gente procurar esse equilíbrio. Né? Porque na verdade, assim, eu acho que quando você faz esse paralelo com as legislações de fora, né, as referências de fora, que é sempre um ouvir dizer, eu faço aqui um certo meia-culpa da área de fora do direito do trabalho, que também acho que é muito um ouvir dizer. Ou não um ouvir dizer, mas o estigma que certas decisões geram. Né? Então, acho que a gente teve um histórico complicado com desconsideração da personalidade jurídica quando eu volto lá para o início dos anos... No início dos 2000, por exemplo, eu lembro até quando... tinha aquele problema que não era no distribuidor, não era identificado o nome. Então, aí o réu não estava na capa dos autos, mas podia ser bloqueado na conta corrente. Né? Aí o cidadão ia comprar um imóvel e não tinha certidão, coitado, né? Dançava, né? Teve muita história difícil. Então, isso acho que vai gerando um ou outro fato, vai gerando essas situações. Ou aquele fala, eu não faço acordo porque eu vou ser depois processado, e também isso parece sempre... Você está muito bem informado. São alguns gargalos que a gente vivenciou. Mas me parece muito, às vezes até lenda urbana, na verdade, que fica assim... Os dois assuntos têm uma razão de ser, mas que talvez até extrapolem aqui a nossa conversa, mas só para não deixar sem resposta, a dificuldade do IDPJ e da retificação do polo passivo é que nós sempre trilhamos, nós sempre fomos com a concepção do empregador único. Exato. Então, a gente considera que o trabalho é feito para a atividade econômica como um todo. Então, o grupo econômico, para nós, sempre teve uma dimensão diferente. E o outro assunto, concernente aos acordos, existe uma insegurança muito grande, e essa eu acho que é uma nota, uma tristeza, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas eu gostaria de ter visto o nosso país com mais canais de comunicação, com mais diálogo social. Sim. E nosso diálogo social é muito atrofiado. A gente depende muito a respeitabilidade, o espaço de diálogo, basicamente é o judiciário. Nós não conseguimos desenvolver com dignidade, com lisura, com bastante ética e segurança, múltiplos canais de comunicação. Que aí sim a gente ouve dizer, e eu sei que as fontes são fidedignas, de outras esferas em que você possa fazer uma negociação idônea, se são só umas diferenças de cálculos, dificuldades de cálculo de um parâmetro, lá de um aviso prévio, de uma hora, sem precisar do judiciário. Sim. Então, só para não deixar sem resposta, os dois estigmas têm razão de ser, mas ao mesmo tempo a Justiça do Trabalho não os inventou. Ela é anteparo de uma realidade social
áspera, difícil, em que a falta de outros espaços de diálogo, a gente acaba sendo tributário dessas desavenças e que não precisava necessariamente movimentar. E o que eu ia até estava ponderando é que eu acho que fica esse estigma, mas ele, de certa maneira, quem olhando de fora, parece exagerado, porque não é a prática. Também. Né? Parece também. que assim, você, qualquer caso é assim. A notícia né? que sai no jornal, em geral, é o atípico, né? Isso, então... Os juízes que trabalham em silêncio, vigorosamente, valorosamente, eles não vão ser destaques nos jornais, né? Isso é um ponto relevante. Quando lá na questão lá atrás da personalidade, da desconsideração lá atrás, existia um problema que era o cidadão, mas isso depois foi, por exemplo, ajustado. Você tinha anotação no distribuidor. E aí passa a questão da boa-fé para o terceiro ser muito melhor adequada. Então, é entender que também não é... que às vezes tem essa aparência vendida, né? Que não... Todo mundo que você bateu na Justiça do Trabalho vai ser condenado diretamente, né? Então, eu acho que precisa também... Talvez é esse ponto que você está falando, a falta de comunicação com os outros atores das outras áreas. Né? E o grau... me ocorre também de comentar uma estatística não aferível. É a estatística seguinte: é muito utilizada a estatística da procedência e da improcedência. Então, quantos processos tiveram julgamento favorável e desfavorável. Mas se a gente lembrar que o processo do trabalho é bastante frequente, acumulação objetiva, e existem 20 pedidos, 30 pedidos, não é tão comum na sua área. Sim. As iniciais com 30 pedidos. Exato. Na minha área é comum. O alfabeto não é suficiente para rolar os pedidos, o que é natural num feixe de direitos e deveres, numa relação de trato sucessivo, como é a relação do trabalho. Então, se a gente imaginar 30 pedidos, a estatística de improcedência por pedidos é muito alta. E essa estatística não vai sair. Só vai sair se for improcedência total. E para nossa linguagem, se o trabalhador fizer 30 pedidos e ganhar um, é procedente. Em parte. Não existe a expressão improcedente em parte. Exatamente. Então vai sair na estatística como procedente em parte, e o estigma de paternalismo vai ganhar mais um aliado, dizendo que ele está sendo paternalista. Mas o 1 sobre 30 pode ser desde uma baixa na carteira, que faltou porque não entregou o documento, até uma agulha, eu brinco assim na sala de aula, faltou devolver uma agulha, e nada obstante a gente não consegue se comunicar que houve parâmetros, que a empresa estava adequada nas horas extras, no adicional noturno, no vale transporte, mas esse é um preço que se paga também por essa efervescência social. Exato, mas acho que até novamente, isso é algo que precisava até ser explicado, porque você bem coloca. Temos 30 pedidos porque existe dentro de uma estrutura burocrática feixe, que você... os encargos previdenciários, ou fundo de garantia. Falou, anotação, é como no tributário uma obrigação acessória, que às vezes o cidadão esqueceu de preencher alguma coisa, e isso é decorrência do nosso sistema, que é altamente burocrático também. Às vezes... Eu brinco com os advogados patronais, né? Eu falo assim, é uma vitória cachapante você ser condenado em um. É lógico. Se fosse você, nem recorria. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. É brincadeira, mas assim, é claro que significa um atestado de idoneidade de toda aquela pletora de cálculos e de escrituração, mas é uma estatística de difícil mensuração, porque mesmo a sentença ela não vai trazer no dispositivo, fica difícil até para os sistemas, nosso sistema chama e-gestão das estatísticas e outros sistemas análogos, de fazer o levantamento da parte sucumbente parcial. Porque o dispositivo vai trazer só a parte da procedência e aí teria que cruzar a inicial com a sentença, com a contestação, mas talvez nem seja relevante. Exato, né? É mais para nós entendermos que eu posso afirmar, né, pela minha vivência e pelos os meus pares, os meus colegas, que existe um trabalho diuturno em busca do equilíbrio. Exatamente. Voltando até um pouco quando você fazia essa explicação, né, da relação de desequilíbrio que é vamos dizer, a origem né, tá ali na base da relação. Como você vê hoje que de novo pode ser também um reflexo do ouvir dizer, de pesquisas feitas de uma maneira, não sei se a mais técnica possível, mas que a gente vê um pouco, parece esse influxo de movimentos que não tenho mais interesse em ter uma carteira assinada, eu quero ser Uber, eu quero trabalhar pro
pro rap, eu quero ter meu horário, flexibilidade, eu não tô nem aí para os direitos. Como você vê um pouco essa dinâmica atual aí? Também, obrigado pela oportunidade de tecer alguns comentários. Bom, tem vários assuntos para falar, mas quando você fala não tem interesse, a gente tem que lembrar o seguinte, que não depende tanto da nossa percepção, porque se você adoecer, o ônus no nosso sistema e na maioria dos países é dos cofres públicos. Exatamente. Isso é socializado. Exatamente. Se você chegar no SUS, no nosso caso é um modelo ambicioso, universal, né, da saúde pública. Ou se você envelhecer sem conseguir vigor físico para o seu sustento e sem ter família que o faça, você vai bater as portas de outro benefício não contributivo, sem contribuição, que é a assistência social. Então, tanto a assistência quanto a saúde, elas acabam muito penalizadas por aventuras, por modelos, por ondas, por inovações que depois se revelam frágeis. Então, não é bem assim de querer falar, não, voltando ao início da nossa conversa, o empregado e o empregador decidirem que eles não querem mais, que vão seguir a vida. Mas olha, brincando assim, nem a Xuxa está em condições, nem o Neymar está em condições de fazer isso, e falar, eu faço o que eu quero e eu garanto o meu futuro, garanto a saúde e o bem-estar de todos. Então, a gente tem que ter cuidado que o nosso modelo social é esse. Quanto mais puder haver a previsão, e eu uso até outra brincadeira, a provisão, tanto melhor para a dignidade do ser humano e para a sociedade. Infeliz é o país que tem uma quantidade muito grande de pessoas na assistência social, que é um modelo delicado que nós atravessamos por causa da informalidade. Nós não teríamos uma sobrecarga na assistência se a informalidade não fosse tão numerosa. Eu estou me batendo aqui na assistência, mas eu quero voltar à sua pergunta. A assistência social, no nosso caso, ou o SUS, é tão interessante o modelo, a nossa vivência, que a gente já até sabe quanto vai ser a oneração nos próximos anos, com base na marcha das pessoas que estão hoje com 40 anos, com 45, com 50, e ainda não entraram no sistema contributivo ou no mínimo de segurança social. O mínimo que eu falo é que poderia ser como contribuinte individual, como contribuinte especial, que são os rurais, alguns rurais, ou como contribuinte empregado. Outra observação também sobre isso, eu não queria perder o raciocínio, é que a reforma trabalhista em 2017, ela propôs que houvesse 2 critérios que eram do salário mais alto ou do grau de ensino superior, que passaram a usar uma expressão que eu acho polissêmica e até perigosa, que é hipersuficiente, como se você tivesse pleno domínio do seu discernimento e do seu futuro. Esses 2 critérios acabaram se revelando muito frágeis, porque ter diploma, ter ensino superior no Brasil hoje não significa certeza de clarividência, de segurança, o conhecimento obsoleto, sem contar a crise educacional. Não estou nem dizendo que o diploma seja precário. Mesmo supondo que sejam as melhores faculdades, não significa que você vai ter domínio da sua vida e da sua situação, o ensino superior. E a faixa salarial que é proposta nas normas e nos textos sobre hipersuficiência é o dobro do teto previdenciário. O teto previdenciário, historicamente, gira em torno de 6 a 7 salários mínimos. Então, se a gente arredondar para R$9.000 ou para R$8.000, o dobro do teto significa que as pessoas que ganhem mais do que R$16.000, supostamente, teriam pleno domínio do seu futuro, que possam negociar condições, sair da legislação, fazer o que quiser. E não é assim que funciona, e daqui a pouco esses R$16.000 já não estão mais te guarnecendo do mínimo de vulnerabilidade. Então, olha, somente por aí eu já apanhei que os 2 critérios da reforma trabalhista, eles, quando muito, seria uma presunção relativa de que o diploma ou os R$15.000 sejam âncora para o seu futuro. E já me preocupei também de que esse excesso de voluntarismo, de falar eu vou fazer o que eu bem entender, depois vai acabar remetendo, como num círculo vicioso, te devolve para o Estado, para o erário, exato, em condições piores para o Estado e para você. Exatamente. Porque a dignidade também vai sofrer ali um degrau. E mais um comentário ainda, o Brasil é um raro país que tem a aposentadoria por idade
que já se tentou acabar, mas existe uma dificuldade muito grande, porque é aquela que você contribui só 15 anos e a última chamada para você entrar na Previdência. Por que nós precisamos? Por que nós temos, e é um modelo tão afeto, a aposentadoria por idade? Para apanhar as pessoas, os feirantes, os ambulantes, as manicures, as pessoas em situação de difícil adesão ao sistema, mas que conseguem ter um pouco de condições de fazer o recolhimento na faixa dos 50 anos de idade, quando já se conseguiu estabelecer minimamente. Para essas pessoas, nós oferecemos esse benefício previdenciário chamado aposentadoria por idade, para que elas adiram ao sistema e não vão bater as portas da assistência depois. É interessante estudar a aposentadoria por idade, se ela não vai aumentar num mundo desguarnecido de CLT, desguarnecido de proteção social para as pessoas de 20, 30 anos. Quanto mais eu demonizar a CLT, quanto mais eu demonizar a Seguridade Social, tanto mais soluções criativas eu vou ter que ter no futuro. Porque nós todos vamos envelhecer, o Brasil já não repõe mais a população, envelhece aceleradamente, e esse debate eu não tenho visto. Eu tenho visto as críticas assintosas, né, algumas desrespeitosas, ou as críticas reiteradas ao modelo de proteção, mas as soluções alternativas para o momento de vulnerabilidade não enxergo. Agora, voltando à sua pergunta, para encerrar, nós temos que ter cuidado com as soluções imediatas, nós temos que saber que tudo isso é socializado, todos esses custos são socializados. Eu tinha um professor da sua área que falava, quando você vê alguém batendo o carro e fala, ufa, ainda bem que não foi comigo, ele falava, foi com você. Você já ouviu essa frase, né? Foi com você, porque acaba de socializar o custo que caiu o muro do vizinho, vai socializar, né? Tem que ter cuidado com isso. Isso não é muito usado. Cada um que saiu da CLT socializa para você. Exatamente. Então essa é a mensagem de alento, a semente que eu planto para reflexão. Mas eu acho que essa é uma reflexão importantíssima, porque você coloca um ponto, não dá para ter não dá para conviver num mundo que nós temos aqui um estado de bem-estar social que o Brasil bem ou mal adere, esse com as mazelas que a gente conhece, tem, mas não é obviamente, mas é melhor que de alguns países de primeiro mundo, é fato isso, a gente não pode negar, sem ter esse lado da contribuição. Então, ou a gente radicaliza e não vai ter nada, o que não dá é para mexer aqui e deixar de mexer aqui. Que aí, por exemplo, é o exemplo americano, né? Que, tá bom, tem toda essa liberdade, mas também no campo protetivo não tem nada. Né? Eles têm, aí também, Léo, a gente tem que dar uma olhada melhor, já que você tocou nos Estados Unidos, eles têm algumas redes de proteção, que tanto a nomenclatura quanto a pirâmide é diferente. Teve aquela discussão na Suprema Corte do Obamacare, exato, né? E passou por 5-4, mas enfim, lá eles têm um sistema de seguro privado obrigatório. E se a pessoa não tiver dinheiro para aderir ao seguro, o Estado concorre e a federação passa para o Estado membro concorrer. Então, é um início também de rede de segurança, embora seja uma rede de segurança do estritamente necessário. Exato. Ok, mas é uma rede porque também, se a pessoa for não ter onde cair morta, nós recuaríamos uns 5.000 anos. Mas acho que eu digo assim, por exemplo, até não vamos nem falar na assistência ali na ponta, tanto assim na saúde, mas, por exemplo, a gente sabe até de licença maternidade, lá tendo que ser negociada, assim, e certas proteções aqui que todo mundo entende que... Exatamente, eles se baseiam muito na negociação coletiva, mas menos de 1/4 da população tem acesso à negociação coletiva. A maioria está vulnerável à negociação coletiva também. Quem está no guarda-chuva de negociação coletiva, em geral, está bem, porque eles conseguem fazer da negociação coletiva a CLT. Então tem filme, série que eles passam assim, direito à creche. Eu falo, nossa, como que eles estão discutindo direito à creche numa determinada série? Por causa da cláusula da negociação coletiva. Exato. Ou cláusula de regulamento interno de empresa. Mas aí a realidade deles é diversa, porque a maioria fica à margem desse sistema. Exatamente, mas eu acho que você pegou um ponto que é essencial. Não dá para ter uma discussão numa ponta só. Ou a gente tem uma discussão de mudar sistema ou não. Aproveitando aqui que você tocou nesse ponto, direito coletivo, né? Negociações coletivas. De novo, eu como alguém que tangencia, lê matérias de fora sempre,
Você deve ficar chocado com... Não, e parece que hoje houve um enfraquecimento, né, de sindicatos, desse modelo coletivo, né? Outro dia até ouvi um artigo que ele colocava da seguinte maneira, ele falava, bom, antigamente era até por conta da mudança de indústria para serviço, e ele falava, e agora com a ideia de um home office isso enfraquece mais ainda, porque na indústria estava todo mundo no chão de fábrica reunido, dava para um levantar e falar, pessoal, vamos nos unir, e tinha uma união maior entre as pessoas. Com o serviço já começa a ter uma concentração menor e às vezes mais dispersa do serviço, e quando começa essas divisões de home office, nem no escritório mais você tem isso. Então, como é que você, primeiro, se está certo o diagnóstico de houve esse enfraquecimento ou não, e segundo, se houve, como é que isso caminha aqui nesse novo mundo aqui? Eu ainda acho que vai haver um refluxo, porque nenhum país do mundo sobreviveu sem ter o direito coletivo. O direito coletivo é da essência, é do DNA do direito do trabalho. Tem uma frase que eu adoro de um autor espanhol que ele fala que existe o direito pseudo-individual do trabalho. Porque não existe nada individual. Nenhuma empresa atrasa o salário de uma pessoa em detrimento de outros 90. Nenhuma empresa não pôde entregar o vale transporte para 2, entregou para 2. Você falou de futebol aquela hora, eu sou corintiano. O Memphis estava com o salário atrasado, até o próprio Memphis. Eu nem ia chegar lá. Você falou do Neymar aquela hora, eu estou dando um exemplo aqui, né? Então, o direito é pseudo-individual do trabalho. É bom marcar isso. Não há chance nenhuma da hora extra ser calculada de uma forma menor para uma pessoa e maior para outra, o adicional noturno de um, a insalubridade, o ar que se respira, a água que se bebe, o chão que se pisa, o teto, o refeitório, é tudo marcadamente coletivo. Não há nenhuma hipótese de êxito em modelos mundiais sem ter passado pelo direito coletivo. E direito coletivo precisa de atores coletivos e queiramos ou não, gostemos ou não, o ator coletivo, princípio de protagonismo mundial, são as entidades sindicais ou correlatas, as agremiações, as coalizões, as guildas, né, dependendo da época histórica. Então, alguns pontos aqui relevantes no Brasil. Existe uma questão delicada no Brasil que se chama unicidade sindical. Essa é, talvez, a explicação histórica mais aceita para o período conturbado e longo, prolongado, conturbado, porque o monopólio sempre gera dúvidas, o monopólio do aço, o monopólio do feijão, o monopólio do porto, o monopólio sindical. A negociação coletiva poderia ter tido outro influxo na liberdade sindical. Só para o contexto histórico rápido, para uma pessoa que não é da nossa área, a liberdade sindical é defendida enfaticamente pelos organismos internacionais. Nós somos fundadores da Organização Internacional do Trabalho de 1917 e um dos pilares, que já era considerado um pilar e foi consagrado em 98 como um dos pilares, é a liberdade sindical, a famosa Convenção 87. O Brasil tem uma cisma com essa convenção incrível, porque toda vez que ela vai ser ratificada, volta atrás com algumas dúvidas. Tem um dado curiosíssimo no processo legislativo. Hoje, no Congresso Nacional, é o projeto mais antigo em andamento. Ele é assinado por Eurico Gaspar Dutra em 1949. Eu não tinha essa informação, foi o professor Amaury Mascaro que falou numa palestra. Ele está desde 49 tramitando para ratificar o Tratado Internacional. Tá bom, né? De 49 para nós estamos gravando em 2025, né? Deus permita que esse projeto chegue ao fim. É um pouquinho mais velho que a CLT, né? Tá ali, né? Então, ele é um projeto de 49. Muito bem. Brincadeira à parte, porque isso daí já virou folclore, né? Um projeto tramitar por 70 anos. Essa liberdade sindical, hoje, quando ela vier, como diria a música da Dolores Duran, não sei nem se vai ter mais ternura para esse projeto, porque ele já vai chegar assim com as pessoas sem saber o que é liberdade. Tantas pessoas que viveram sem ter. Mas eu acrescento a questão do custeio. Não existe almoço grátis. O sindicato vai ter o prédio, vai ter negociação, vai contratar advogados, vai ter bons mediadores de graça, né? Que todo mundo vai fazer lá o seu melhor pro bono. O custeio o Brasil nunca conseguiu equacionar. Não consegue. Vários países trabalham com taxa de êxito, que tem vários nomes diferentes, então um percentual da negociação, cânon associativo, desconto assistencial, e o Brasil ficou muitos anos parado no que se chamava imposto sindical, que nos anos 60 mudou de nome para contribuição sindical, e na reforma trabalhista houve uma decisão de impacto que foi transformá-la em facultativa.
sem se cogitar em regra de transição, o que é de bom conselho em qualquer ruptura, né? Então, esses 2 pontos explicam em grande parte o que a gente chamará de enfraquecimento. Porque, embora haja sindicatos muito combativos e muito zelosos, exercendo o monopólio, mas com sabedoria, com dimensão política, você pode fazer a conta de quantos outros exerceram o monopólio de modo desvirtuado, ou de modo ali divorciado da realidade dos seus trabalhadores. O que gera uma animosidade dos próprios representados, não estou nem dizendo do capital, do próprio trabalho desconfiado do desvirtuamento dos seus líderes ou dos seus representantes. Então nós já temos 2 pontos de inflexão e nós tínhamos que desatar esse nó com a devida urgência. Não sei se dá para falar urgência depois de 70 anos. Eu já tive esperanças em alguns projetos que propunham transições, propunham regras, mas cada vez esses projetos adernaram ou tiveram outros destinos. Não bastasse isso, nós podemos identificar uma espécie de paradoxo na reforma de 2017, que é, ao mesmo tempo, tirar as fontes de custeio e, ao mesmo tempo, dar mais dimensão para a negociação coletiva. Ela ganhou novas dimensões, reforçada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que a gente chama de tema 1046, mas, curiosamente, o tema 1046 não é da reforma trabalhista. Ele já vinha sendo gestado se a negociação coletiva pode ser mais ampla ou menos ampla. E prevaleceu o entendimento da mais ampla, contanto que não viole a Constituição e algumas salvaguardas. Então, ao mesmo tempo, nós temos mais liberdade de negociação e menos espaços de diálogo. Pois é aí que eu quero chegar. Menos diálogo social com mais riqueza. É o jejum na fartura. Muito bem colocado. Nós temos fartura de instrumentos hoje. Nessa mesa eu teria assim, eu quando vou em eventos, em atividades, eu falo, nós temos uma fartura para negociar aqui, base de cálculo, divisor adicional, faixas salariais, inclusão, pautas de gênero, pautas de equidade, e nós temos um jejum nisso, porque nós não temos os atores, a negociação sobre isso. Eu não sei se respondi a sua pergunta, não, sem dúvida. Porque ela é ampla do tamanho do universo, porque a gente teria que aproveitar essa riqueza toda e alavancar o direito do trabalho brasileiro. Exatamente, porque não tenha dúvida que até voltando naquelas situações todas que a gente foi colocando certos gargalos, eventualmente, essa questão coletiva passa a dar uma segurança muito maior para todos os atores aqui na história, é muito mais adequado, né, estamos falando como a sua colocação foi, não tem só um empregado com salário atrasado. Né? A gente sempre está tratando de... Você deu um exemplo ali do seu jogador, mas em todo caso... Não, que eu falo, não dá para ver, mesmo o principal está com ele atrasado, né? Até a estrela, né? A negociação coletiva, também para os amigos que não são da área, ela tem uma dupla virtude que precisa também ser mais explorada, e eu vejo, essa dupla virtude tem despertado o interesse das grandes empresas ou das médias empresas, que o Brasil, desde 1967, o Brasil admite 2 níveis de negociação como os países mais avançados na legislação. Fazer uma negociação macro, então todos os bancários do Brasil, todos os padeiros do Brasil, todos os marceneiros do Brasil, e uma negociação micro. Os padeiros da padaria tal. E ali, qual é a necessidade? Não sei, pode ser, a minha vivência, pode ser que era água potável. As instalações sanitárias. Eu não tenho condições de saber. Ali a reivindicação deles não era salário, era melhorar o tratamento, era a fila do cartão de ponto que era muito grande. Ar-condicionado, eventualmente. Colocar a biometria num, tirar a biometria do outro. Para dar uns exemplos ali de obrigação de fazer. Mas podia ser também que é um trabalho particularmente mais penoso de madrugada, naquela região geográfica. Então, negociar uma condição melhor da noite, como um adicional noturno maior do que os 20% da CLT, e o outro não estava nem sabendo do adicional noturno porque a empresa não funciona à noite. Essa negociação micro, ela é a chave para o desenvolvimento. Ela não depende da macro, pode ter uma sem a outra e vice-versa. A macro a gente chama de convenção coletiva e a micro a gente chama de acordo coletivo. O acordo coletivo, eu vejo êxito e vejo, sabe aquilo que a gente chama de cláusula de paz? A paz social nascendo no acordo coletivo, que mostra a boa vontade, o comprometimento do empregador,
o capital ali também interessado em melhorar a qualidade de vida e a produtividade ali dos trabalhadores, e os trabalhadores se sentem muito prestigiados de saber que ali vai ter a sua reivindicação foi ouvida, independente de Brasília ou de São Paulo, ou da matriz, ou da sede do sindicato, da federação ou da confederação. Eu, nos meus escritos, você enalteceu aí os livros, mas eu me bato muito pela virtude do acordo coletivo. A gente chama de específico, a especificidade do acordo coletivo. Já que eu me empolguei, deixa eu só completar aqui o meu peixe. Eu, com a liberdade de cátedra, mas também como magistrado, nos meus julgados ou no magistério, nas minhas reflexões, eu adiro ao entendimento que talvez seja até minoritário, acho que agora está meio a meio, de que o acordo prevalece sobre a convenção nos casos em que eles colidirem. Porque ainda que alguma cláusula pareça ligeiramente em desvantagem em relação à outra, porque o acordo é o específico. E nós temos que dar voz para essas pessoas que ninguém melhor do que elas conhece a realidade. Esse era o entendimento do Amaury Mascaro, já para dar a paternidade, da especificidade prevalecer sobre a generalidade. Na verdade, eu estou quase na lei de introdução ao Código Civil, né? A lei de introdução às normas do direito. É isso aí. Do direito, porque a especificidade, eu não estou sendo aleatório. Eu também tenho que ter o discernimento de que o específico há de prevalecer também pela forma como ele foi tecida. E a paz costuma nascer muito mais em casa do que alhures, né? Exatamente. Olhando aqui agora, eu fiquei até pensando um pouco quando você fala, até, né, a gente fez algumas pitadas, né, de inteligência artificial, né? E vamos dizer assim, se a gente fala, obviamente tem todos esses ganhos que se diz, que a gente está vendo na prática, mas acho que a grande discussão que se tem olhando para o futuro é justamente o impacto que isso vai ter em empregos, né? Em empregos, em eventual obsolescência, e aí não mais nos blue collars, mas no white collars também, enfim. Como que vocês têm olhado isso para frente? Como que vocês veem que a IA vai impactar essas relações de trabalho vocês eventualmente? Vocês quem? Os estudiosos. Vocês quem? Eu e os meus. Os estudiosos. Eu acho que assim, agora eu tô brincando. Estamos olhando, tentando. Primeiro, né? Acho que aqui é um exercício de futurologia absurdo, né? Mas acho que eu queria entender você como um estudioso aí, menos como um magistrado olhando para o futuro. Eu brinquei com você, perguntando assim, vocês quem? Porque essa pergunta tem tantas respostas quanto forem as... né? Eu sei que eu concilio magistério e magistratura, mas essa é a pergunta do milhão, né? Você terminou com a pergunta do milhão aqui. A gente estava indo na gradação, né? Chegamos à pergunta do milhão. Léo, a gente tem que ser também um pouco otimista. Eu sei que chama otimista ou realista, né? Que fala, né? A gente também não pode, assim, se desesperar e... Eu já tô cansado de apocalipse, né? Onde eu vou só tem apocalipse, né? A cada esquina o apocalipse, o fim dos tempos está próximo. Tem uma música da Carmen Miranda que ela disse que gastou por conta, o fim do mundo não veio, agora eu vou... Tô dura. O boleto agora chegou, né? Então eu não me filio ao fim dos tempos, assim, ou ao apocalipse. Acho que a gente, o universo... O ser humano já vivenciou. Eu imagino o podcast na Revolução Industrial, eles falando, e agora a máquina a vapor chegou, né? Ou então, sei lá, quando descobriram o Teflon, ou quando descobriram a roda, ou quando descobriram o fogo, né? Eu sei que é uma brincadeira, e os estudiosos dizem que essa nossa quadra histórica não se compara a quase nenhuma outra. Ok, eu admito, mas quem está no olho do furacão também não enxerga a sua devida dimensão, né? Nós temos que acreditar em algumas premissas, e se a gente não tiver utopia, não sai de casa também, né? Para ficar embaixo da cama não vale, né? Nem estaríamos aqui hoje discutindo isso. Mas vamos lá. Eu ainda acredito na criatividade do ser humano, né?
Dizem que os robôs ainda não conseguem dobrar a toalha de banho de hotel. Não, Tem umas não histórias, consegue né? colocar o prato na lava-louça. Esse exemplo eu não sabia, mas Pois é. já vou incorporar esse exemplo aí. Mas um dia ele vai conseguir, eu imagino, né? Mas eu digo assim, a criatividade, o belo, o amor, a criatividade, o que nos torna humanos, eles ainda fazem diferença e ainda vão fazer diferença. Só que a gente não tem parâmetros para falar quais vão ser as profissões. Não falam que a maioria das profissões do futuro não foram inventadas Exatamente, ainda. Então eu quero crer que algumas vão ser para humanos. Esperamos, né? Nessas daí, né? Então eu digo no sentido da gente não poder comparar com a mesma régua da obsolescência dos empregos antigos, dos empregos que havia ou que foram criados à luz do conhecimento pretérito. Antigamente tinha uma frase, mas que hoje, segunda premissa, que hoje já não é uma premissa tão aceita, de que também para fabricar os robôs e também para ter os projetos, os engenheiros que estão nessas linhas de frente, também precisa do ser humano para alimentar os dados. Essa era uma pesquisa que eu vi que me impressionou muito, que a pessoa dava um nó na nossa conta, e ele chegava à conclusão que é uma relação que vai retroalimentando. Quanto mais eu preciso de máquinas, mais eu precisaria das inteligências para desenvolver. Mas a gente sabe que quantitativamente não é a mesma coisa. Sim. Porque aí é um projetista que desenvolveu uma máquina de 1000 pessoas e não 1000 pessoas parafusando aquela máquina. Ok, então eu pego leve aí na segunda premissa. Agora, a gente também tem esses modelos que voltam ao início da nossa conversa. Nós podemos passar por mudanças no modo de produção completo. Isso envolve questões do nosso modus operandi, né? Dos deslocamentos, da jornada de trabalho. Você citou o home office, e eu ia até citar, estava me esquecendo. A terceirização, ela também é fonte de desagregação, Sim. de pulverização, e isso leva à dificuldade de coalizão da entidade sindical, porque cada um está num posto de serviço. Mas isso é só um parênteses para retomar o que você chamou ali, atenção para o home office. Então, esses modelos também vão mudar. Nós não vamos mais sair de casa das 9 às 18 para fazer Muitas já não fazem, né? Mas eu estou falando como parâmetro, né? De grande parte da população. E nós não temos parâmetro para isso. Olha, creches e escolas, nós temos certeza no nosso íntimo que vão virar equipamentos públicos para os idosos. Porque nós não vamos ter aquela quantidade das crianças, então nós vamos ter grandes preocupações de atendimento aos idosos. Nós já assistimos isso, muitos dos nossos entes queridos já têm aquela necessidade dos cuidados, que é um serviço preponderantemente feminino, preponderantemente não remunerado, mas nós não falávamos de cuidado e de cuidador alguns anos passados, mas eu não estou falando dos cuidados no domicílio. Eu estou imaginando todos nós com 90 anos, com poucas crianças, nós vamos ter um impacto muito grande nesses equipamentos públicos. Eu sei que o Japão já passa por isso, a Irlanda passa por isso, mas nós, 200 milhões de habitantes nisso. Por que eu estou dando uma ampliada na sua pergunta? Porque nós julgamos tudo com base no parâmetro atual. Então, nós precisamos saber ter essa dimensão. Nós não vamos conseguir ter essa dimensão, mas ter a perspectiva de que a inteligência artificial ela também vai encontrar o ser humano envelhecido, o ser humano em outros processos produtivos. Nem que seja a qualidade de vida por um processo criativo. Eu não gosto da expressão ócio criativo, mas ela vem a calhar que a maioria da plateia conhece. Nem que seja utilizar o tempo de outras formas, para as quais a gente ainda não está preparado. Exatamente. A gente nem sabe como é uma convivência cívica, uma convivência religiosa, uma convivência cultural, que a vida não nos permitiu. Hoje, se você quiser fazer várias das suas predileções, nem sempre a vida permite. Certeza, né? Então, nós vivenciaremos outros tempos. Um último comentário: isso não significa necessariamente que redução de jornada de trabalho abra postos de trabalho. Esse é um assunto para o qual eu dedico a máxima atenção. Eu sei que mesmo no nosso país esse debate voltou à tona, mas existem experiências
mais amargas, de que a redução da jornada não necessariamente corresponde à abertura de um outro posto de trabalho, exatamente pelo que você falou. Às vezes a redução da jornada é só para manter aquele emprego. Exatamente. E sem prejuízo de reduzir a jornada e acelerar a esteira, né? Que Charlie Chaplin já previa isso. Mas eu nem estou dizendo que seria uma trapaça. É que muitas pessoas depositam grandes esperanças que a redução de jornada possa empregar todo mundo. Exatamente. Isso tem que ser visto com cautela. A matemática não funciona no direito do trabalho. 3 pessoas trabalhando 8 horas cada não significa que são 4 pessoas trabalhando 6 horas cada. Nós podemos ter as mesmas 3 pessoas em 6 horas cada. É uma nota, assim, não é de desalento, mas é uma nota de reflexão para não sair fazendo conta. E transformar 3 empregos em 4. Isso, parece mais uma vez aquele caso de questões complexas com uma solução simples e invariavelmente errada, né? Assim, porque... Não, se tiver mesmo indicativo de que 3 postos de trabalho podem virar 4 postos de trabalho nessa razão de 3 vezes 8 é igual a 4 vezes 6, todos nós aderimos. Exatamente. Não vai haver uma pessoa refratária a isso, com o mesmo custo operacional, mas não é tão simples, mormente, que os processos produtivos também vão evoluindo e mudando. Exatamente. Bom, essa era a pergunta do milhão, que poderia ser um fecho, mas ainda que a gente tenha... Eu passei? Não, ainda que a gente tenha... Não, eu conduzi com você a conversa, a gente... Não, mas eu queria saber se eu ganhei um passou, milhão. Claro. Eu teria passado, né? Exatamente. Acho que a gente vai ter que andar um pouco no tempo para ver se alguém vai ganhar 1 milhão. Mas eu não vou poder deixar de ter uma última pergunta, que a gente sempre faz aqui bônus. Aí como advogado, né? Como advogado e na Associação dos Advogados, eu toda vez aproveito aqui quando tem algum magistrado, já vieram alguns, para pedir um pouco principalmente quando está em tribunal, para falar um pouco de sustentação oral, memorial, para ajudar no trabalho do advogado. E aí eu faço aqui como alguém que não sou da área, mas por outro lado visualizo nesse campo da sustentação oral. Eu até sou encarregado meio nesse tema que está muito borbulhante aí na 591. A Justiça do Trabalho é a que tem a melhor entendimento, assim, melhor aplicação e respeito à sustentação oral, desde o TST até os regionais. Isso pelo menos até agora, é assim, há o respeito ao pedido. Obrigado, eu não tinha essa informação, vindo de um civilista. Exatamente, a gente tem muito mais... Vou espalhar. Essa questão de julgamento virtual e indeferimento de sustentações, eu acho que onde a gente menos vê problema, até porque começa pelo respeito que o TST tem pelos demais tribunais. Então, como é um tema muito importante, eu queria que você pudesse falar da visão de um desembargador, a importância da sustentação oral e o que a gente às vezes pede algumas dicas, até fala, pro advogado atuante. Se não fosse eu e se não fosse você, eu diria que essa pergunta foi combinada. Porque eu reflito muito sobre isso, eu adoro esse assunto e eu tenho testemunhas para provar que eu estou à frente de novo dessa discussão. Bom, vamos lá. Eu sou testemunha da eficácia da sustentação oral, ponto. Eu sou testemunha, eu presto atenção, sustentação oral muda julgamento. Nós temos que lembrar que os julgamentos são em grande quantidade, eles não são por planilha na minha realidade, eu sou desembargador num regional que não trabalha nesse modelo, julgar por bloco, por planilha, mas eles são em grande volume. Os casos têm uma natureza repetitiva e o advogado entra com o grão de sal. Mas essa é a função, não é chegar lá e ler o texto de lei. Aliás, quem estiver me ouvindo, por favor, não leva nem texto para ler. Por favor. Porque muitos chegam lá e acabam se constrangendo lendo o texto. Muito bem. Quanto menor a sustentação oral, é mais difícil para o juiz ainda, porque é uma brincadeira do meu antigo chefe, que era o Carlos Roberto Zé, que ele falava, cuidado com as sustentações orais curtas, porque o advogado chega e fala... O documento de folha 1045 não foi analisado. Era só isso que eu queria falar. Em geral, ele tem razão. Porque ele não foi lá para florear. E ele fala, adio. Porque eu tô com medo da folha 1045, né? É uma brincadeira que ele fazia, que as sustentações orais concisas, elas costumam ser as mais perspicazes, né? As mais... instigantes. Então eu sou testemunha, não tenho dúvida quanto a isso. Eu adiro a vários entendimentos minoritários de que a sustentação oral se faz necessária em técnica de recomposição de quórum, que nós não temos na Justiça do Trabalho, né, o dispositivo do Código de Processo Civil para que os novos julgadores 932 do CPC, que eles apanhem
Acho que não é 932, não. A técnica de recomposição que você coloca 2. O antigo embargo infringente, isso né? entra 2. Eu acho que eu não pode ser. Que eu coloco. Porque os novos que chegaram não ouviram. Isso. Aqueles casos de juízo de retratação, que de fato o juízo de retratação é só um complemento do julgado, mas em alguns casos o juízo de retratação pode ter necessidade de lançar luzes. Claro. Então eu não tenho nenhum estigma ou barreira com relação à sustentação. Mas a brincadeira que eu fiz quando me pegou de surpresa e o meu entusiasmo é que os projetos de lei que estão em andamento, eu me ofereci para ser testemunha naquele que propõe colocar no próprio Estatuto da Ordem. Sim. Porque tem uns que propõem colocar no CPC, aí vão falar que não aplica para a CLT, e tem um subscrito pela deputada federal Luísa Erundina, que a Associação dos Advogados Trabalhistas fomentou. E eu falei para a presidente, eu me ofereço para ser testemunha ocular da eficácia da sustentação. Mas você sabe, para terminar, eu já falei que eu pertenço ao órgão fracionário, que eu pertenço à 17ª turma e pertenço à SDI 8, para competência originária, aqui do TRT da 2ª Região, que para os nossos ouvintes é Grande São Paulo e Baixada Santista. Nós nunca tivemos uma discussão de sustentação oral e me causa bastante surpresa quando eu ouço falar de pertinência ou de possibilidade ou de impossibilidade. E sempre vimos isso como um aliado para a melhoria da qualidade do julgamento. Então eu não tenho meias palavras sobre essa relevância, ainda que alguém possa dizer que demorou 15 minutos a mais ou demorou 10 minutos a mais, mas contanto que seja conciso, tá bom. É isso aí, mas acho que é muito importante ouvir isso de membros do judiciário num momento que porque muitas vezes assim, a gente, obviamente, todo mundo tem consciência do afogamento do judiciário. Mas o que a gente coloca aqui não são esses 15 minutos, em alguns casos, que vão resolver ou piorar o problema. O regimento do meu tribunal são 10 minutos e eu sei que existem alguns de 5 minutos, Sim, né? Enfim, dependendo independente se pode ser 5 ou 10, acho que nenhum desses minutos é que vai resolver. Para a Folha 1045, um minuto basta. E eu sou partidário dessa mesmo. Eu também acho que a gente está indo lá para chamar a atenção de um ponto específico. Nós não estamos fazendo júri. Em época de precedente vinculante, você precisa chamar atenção para a distinção. Com certeza. Isso é papel da sustentação oral. É isso mesmo. Acho que foi aqui uma conversa extraordinária. Obrigado. Acho que a gente conseguiu passar por vários temas e o fecho foi muito interessante para a gente falar um pouco de prática, né? Obrigado. Agradeço demais, em nome da ASP, meu nome também, porque foi um prazer aqui, aprendi demais hoje aqui. Uma honra. Até breve. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até mais.